Boa tarde, professora. Boa tarde. É com satisfação que sou entrevistado hoje. Espero agradar. O senhor nasceu em Barra do Bugres? Nasci em Barra dos Bugres no dia 2 de julho, tomada da Bastilha, de 1934. E viveu a infância em Barra do Bugres? Não. Com 6 anos de idade, meus pais mudaram-se para Cuiabá, porque meu pai era bacharel, formado no Colégio Estadual de Mato Grosso, no Liceu Cuiabano. No segundo grau correspondia na época a bacharel. Então, nessa época, ele combinou com a família que nós deveríamos mudar para Cuiabá para educar os filhos. E era comerciante? Ele era comerciante e extrativista. Ele comerciava poaia e pé-caconha. Um produto bastante importante na história de Mato Grosso. Importantíssimo. Importantíssimo porque eles exportavam a poaia para Londres, para os laboratórios londrinos. Então, muito importante porque a poaia nascia na mata fechada e aquilo correspondia à preservação do meio ambiente, porque não podia destruir a floresta. Porque se destruísse a floresta, destruiria a poaia. A poaia nasce na sombra das grandes florestas. Quantos irmãos o senhor tem? 12 irmãos. 8 nascidos em Barra do Bugres e 4 em Cuiabá. Como que era aquela época vir de Barra do Bugres para Cuiabá? Nós viemos a cavalo de Barra do Bugres a Rosário Oeste, foram 3 dias de viagem. E de Rosário Oeste para Cuiabá, de caminhão, 2 dias de viagem. Então foram 5 dias de viagem de Barra do Bugres a Cuiabá. Nós viemos por essa antiga estrada que vem pela guia. Até Rosário Oeste, Cuiabá, por caminhão, estrada de terra. Quando chegou em Cuiabá, o senhor se lembra daquele momento? Lembro mais ou menos que nós fomos morar no final do Beco do Candeeiro. Que meus tios moravam ali. O tio José morava ali. Então, dali, depois o papai comprou a residência na Rua Nova, Avenida Dom Aquino, né? E lá nós passamos a viver lá. A família Orives, como que veio para Mato Grosso? Nós somos de origem árabe. Veio diretamente para a Barra do Bugres? Não. Com a invasão dos turcos na Síria, na época, os meus avós, que eram religiosos, foram obrigados a mudar para o Brasil. E eles vieram fugidos. Fugitivos vieram esconder. Um ficou em Campo Grande, que lá tem a família Urives também, e outro veio para Cuiabá e foi parar em Barra do Bugres para se esconder mesmo, com medo de represálias. E aqui constituiu uma grande família. Construiu uma grande família. Como que foi o seu primário em Cuiabá? Estudou, fez o primário em Cuiabá? Eu fiz o primário em Cuiabá com a professora Oló, Aurelina Estácia Ribeiro, que foi também professora de Gabriel Novis, foi meu colega Gabriel Novis, o Carlos de Paminondas, Gerardo Truí e alguns outros que não me lembro. Desses aí eu me lembro porque a gente sentava mais ou menos perto um do outro e a gente disputava o primeiro lugar da classe. E o colégio, como que funcionava? Funcionava ali onde funciona hoje o Ganha-Tempo, ali na Praça de Ipiranga. Ali era a Escola Modelo Barão de Melgaço. Depois mudou ao lado do Colégio dos Padres hoje.
Fez 100 anos de existência já o colégio. Depois o senhor foi estudar no Colégio São Gonçalo? Ou não? O senhor terminou o primário? Terminei o primário e comecei a estudar no Colégio São Gonçalo. Aí fui para o seminário. Ah, o senhor teve uma passagem pelo seminário. Você fez o Seminário da Conceição, que funciona hoje ao lado do Palácio Episcopal. Chegou a estudar muito tempo lá? Estudei 3 anos lá. De lá eu fui para Campo Grande, no Instituto de Ciências e Letras de Instituto Salesiano São Vicente, em Campo Grande, onde eu fiz Pedagogia e Filosofia. Hoje é a Faculdade Dom Bosco, em Campo Grande. O senhor fez outro curso superior depois? Só fiz Filosofia e Pedagogia. Depois eu vim fazer Direito em Cuiabá. Foi direito depois que foi em Cuiabá. Depois vim em Cuiabá. E sempre teve a vocação para ser professor? Sempre tive a vocação para ser professor. Vim para Cuiabá, saí do seminário, vim para Cuiabá e aqui a gente foi dar aula. Meus antigos professores do Colégio Salesiano, Padre Raimundo Pombo, me chamou para lecionar lá no Colégio São Gonçalo. E lá comecei a lecionar. E depois que eu fui fazer a faculdade de Direito. Por volta dos anos 50? Por volta dos anos 50. Foi uma das primeiras turmas do Direito? Terceira turma. Turma de Santo Ivo, que completou 40 anos de formatura. Foi uma luta a faculdade de Direito. Uma luta que fechava, abria, fechava. E quando nós entramos lá, depois de um ano, fechou. Aí voltou a funcionar, né? Aí não parou mais porque a gente começou a trabalhar no sentido de reconstituir a faculdade. Mas ela foi muito importante para a criação da Universidade Federal. Foi muito importante. Eram muitos os estudantes que sonhavam ter um curso superior à época em Cuiabá. Muita gente sonhava isso e só a Faculdade de Direito que veio trazer esse benefício para esse pessoal. Era muito difícil uma pessoa sair daqui e estudar fora. Ah, dificílimo. Eram poucas as pessoas. Eram poucas as pessoas, só quem tinha condições financeiras de fazer isso. Porque os primeiros saíam daqui de Cuiabá, de lancha ou de navio, iam até Buenos Aires e subiam até São Paulo, até o Rio de Janeiro, para estudar. Quer dizer, quem não tinha condições praticamente ficava sem estudar. Perspectiva de ter um curso superior. Ficava sem perspectiva nenhuma. E como que foi esse sonho de criar uma Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá? Foi uma luta? Foi. Eu tenho uma história para contar. Eu era promotor de justiça de Dom Aquino. Um dia eu estou sentado na porta da pensão, chega um carro preto. De dentro dele sai o deputado Emanuel Pinheiro, o pai. Atílio, o governador quer falar com você hoje. O que o governador quer comigo? Nessa época, o Ministério Público era subordinado ao governo do Estado. De maneira que era como se fosse hoje a Procuradoria-Geral do Estado. Então, tinha que atender, era meu chefe, né? Então, eu vim para Cuiabá. Chegando em Cuiabá, chegamos em Cuiabá mais ou menos 1h da madrugada, fomos direto para o Palácio Alencastro, e lá o governador me disse: você é o novo diretor executivo do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá. Eu falei: eu? Eu não. Não, você vai aceitar. O Dr. Gabriel estava lá também, que ele era secretário de Educação. Dr. Oscar Ribeiro, que era do Conselho, porque os alunos estavam de greve por briga entre o diretor executivo, que era Gesselino Reiners,
e o presidente do Conselho Administrativo, que era Aníbal Pinheiro. Então, os dois brigaram por ideologia barata. Diz barata hoje em dia porque naquela época era 1968, época do AI-5, de modo que era uma época muito difícil. Então, chegando lá, eu disse para o governador, olha, eu vou primeiro saber o que os alunos querem, para depois eu dar uma resposta. No dia seguinte, eu estive lá no colégio estadual, à noite, quando eu cheguei, alguém me assoprou no ouvido, olha, não deixe os alunos saírem para fora, porque se sair para fora vai ser preso. Nossa. Era 68, né? De modo que cheguei, convoquei todos os alunos, falei, vamos todos para o anfiteatro, ver o que vocês querem. Chegando lá, peguei uma cadeira, sentei lá no palco, falei, o que vocês querem? Eles queriam coisas simples. Estavam querendo o quê? Livro para a biblioteca, equipamento para o laboratório e reconhecimento dos cursos. São 3 reivindicações. Para mim, por isso que eu digo que o Juscelino Renda foi um grande injustiçado, porque ele estava querendo justamente isso e era incompreendido pelo diretor executivo. Bom, no dia seguinte, nesse dia, eu perguntei para os alunos, vocês querem o quê? Eles me deram as 3 reivindicações. Eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, vou ao governador, se ele me atender, eu volto. Se eu voltar é porque ele me atendeu. Se não voltar, eu volto para a minha comarca. Se ele não atender, eu volto para a minha comarca, porque eu era promotor de Dom Aquino, promotor de justiça. Aí no dia seguinte eu voltei. Quando eu voltei, os alunos falaram, atendeu, eu falei, atendeu, agora depende de nós. Fui ao governador, ele falou, só isso que os alunos querem? Ele falou, só isso. Mas me disseram que era outra coisa, etc. Eu falei, não, eles querem só isso. Aí ele chamou João Arinos, que era o chefe de gabinete dele, falou, apronta os cheques aí para o Atílio. Falei, não, cheque não, espera primeiro fazer o levantamento. Aí eu voltei lá para o colégio estadual, no dia seguinte, chamei os alunos e falei, agora depende de nós. Montei comissões disso, daquilo, para reconhecimento, para compra de livro, compra de laboratório e levei para o governador. Aí falei para o governador, a crise está resolvida, vou embora para a minha comarca. Falei, não, você vai ficar. Aí fiquei. E era Pedro Pedrociano. Era Pedro Pedrociano, governador. Que foi o período em que começou a luta para criar a Universidade Federal. Porque daí a minha missão, o governador me disse o seguinte, você vai resolver a crise e você vai montar uma universidade em Cuiabá. Falei, tudo bem. Logo depois que a gente resolveu a crise, a gente começou uma luta para trazer a Federal para Cuiabá. E fizemos isso. Fizemos passeatas, acendemos uma pira lá no Jardim Alencastro. E essa pira só apagou depois que o presidente Garrastazu Médici assinou a implantação da Universidade em 1970. A assinatura foi em Campo Grande. A assinatura foi em Campo Grande, Gabriel esteve lá e recebeu a assinatura do Garrastazu Médici lá em Campo Grande. E como que foi? Aí, quando ela foi criada a universidade, o senhor já começou a integrar a administração? O senhor já era da administração? Já era, mas foi o seguinte,
1970, ela foi criada. Ela foi criada em dezembro e não tinha orçamento para o ano seguinte. E aí, como ela ia sobreviver? Então, o governador, que já era o governador Fragelli, não. Vamos voltar. Era o Pedrocian, isso aí. Era o Pedrocian ainda. É. Que ele vai até 71. Até 71. Ele vai de 66 a 71. A 71. Que eram Ainda 5 bem anos. também que eu sou historiador, né? Eu lembro as datas. Bom, então, o governador Pedrocian, ele disse o seguinte: você vai ser o encarregado de montar uma universidade em Cuiabá. E eu guardei aquilo na minha cabeça. E tudo bem, será que nós começamos uma luta? Passeatas, conscientizando a população, etc. e tal. Mas chegou 1970, ela foi criada e não tinha orçamento. Aí como fazer? Aí em 71 que o governador Fragelli, nos deu recurso para começar a universidade antes dela ser instituída, porque realmente ela foi instituída em 1972. Ela foi instituída com os conselhos. Em 71, um limbo. Ela funcionava aqui no campus, porque a Faculdade de Direito veio para cá, em 71. Lá no bloco A, B, C, no bloco A e B, funcionava o Instituto. E no bloco C, onde é a Faculdade de Administração, funcionava a Faculdade de Direito. E até um fato peculiar é o seguinte: na época, o diretor da Faculdade de Direito era o Dr. Hélio Jacó. Ele era muito conservador, né? Então, ele estranhou que os alunos do ICLC vinham para a aula de bermuda. E os alunos da Faculdade de Direito vinham de beca, vinham de terno ou de manga comprida. Então, ele queria fazer um muro para dividir o ICLC da Faculdade de Direito. E aconteceu um fato interessante, veja só. Essa aí me lembro de Pedrocian. Um dia eu estou lá em 71, em 70, final de 70, eu estava na reitoria, na diretoria do ICLC, aí entrei, daí a pouco fez silêncio total. Não ouvia ninguém. Saí à porta e falei: onde que está o pessoal? Chamei o guarda e falei que apareceu um cara de bigode, um cara bigodudo, levou o pessoal, os alunos, os professores, tudo lá para a piscina. Falei: uai, que negócio é esse? Saí e fui lá. Lá encontrei, porque nessa época o Estado estava com 3 meses de atraso no salário de professor. Lá encontrei Pedrocian com violão na mão, tomando uísque e conversando com os alunos. E o professor falou: Atílio, já resolvi o problema. Não precisa mais falar mais nada, que amanhã o professor vai receber. Houve até alguns professores que até doaram o seu salário para o governo do Estado. Mas só simbolicamente, né? Então, isso aí foi o início da universidade. Antes dela vir para o campus daqui, quando ela funcionava como Instituto de Ciências e Letras, em que lugares funcionou? Nós funcionávamos, primeiro, no Colégio Estadual de Mato Grosso, o Liceu, hoje é Liceu Cuiabano, né? Funcionávamos no Bate-Buruaca. Onde fica? Lá no Porto. E funcionamos também no Nono Beck,
Aí que nós viemos aqui para o campus, porque quem construiu isso aqui foi Pedro Pedrocian. Ele, primeiramente, mandou o Niemeyer fazer um projeto de universidade. Só que Niemeyer é Niemeyer. Ele concebeu a biblioteca, por exemplo, era um livro aberto, caríssimo. Então ele mesmo, Pedrocian, resolveu, fez o bloco A, B e C, fez o parque aquático e toda a infraestrutura do campus. Todo esse asfalto aí foi ele que fez. A época era uma luta entre Cuiabá e Campo Grande. Algum momento a Universidade Federal do Mato Grosso correu o risco de sair da capital? Eu creio que não, porque quando eu entrei para o ICLC, nós começamos uma luta braba para trazer a universidade para cá. E tem um fato peculiar que eu tenho que contar também. Quando nós, em 1969, nós estivemos em Brasília participando dos Jogos Universitários. Aí um dia ele me deu na trela, falei, vamos conversar com o cara, com o presidente da República. Marcamos. Ele nos recebeu. O presidente Médici nos recebeu, nós todos de uniforme, azul e branco.